RPG Online é conhecido como o melhor jogo com o tema fantasia entre os jogos modernos de realidade virtual. Ele usa uma cápsula específica do jogo para entregar aos 5 sentidos uma imersão inacreditável da realidade. Com a tecnologia patenteada de escaneamento deles, é possível criar um avatar idêntico ao usuário. São emparelhados com a mais recente tecnologia de IA. Os NPCs e monstros agem como se tivessem sensibilidade real, oferecendo uma experiência divertida e bem ritmada sem ser excessiva. Em suas avaliações, RPG Online é classificado como o melhor jogo online da Coreia. Devido à sua popularidade, as pessoas começaram a prestar atenção nas ações dos jogadores entre os melhores rankings. Mas o mais notável entre eles é o guerreiro de ranking 50 Barts. O motivo pelo qual as pessoas estão se focando nele ao invés dos rankers mais altos é porque em RPG Online, onde jogar em grupo é considerado essencial, ele é algo denominado como jogador solo hardcore que solou o Dragão da Ira. Existem diversos rumores sobre ele. Dizem que ele é alguém com uma conexão no desenvolvimento do jogo, ou que seria um homem muito rico que gastou uma grande fortuna em seu personagem. Mas a verdadeira identidade dele é de um desempregado chamado Kang Yuan, o nosso protagonista. Kang, se vangloriando, fala que não sabe o motivo das pessoas estarem tão empolgadas por ele ter matado um mero dragão da ira e que a comunidade ficou alvoroçada enquanto ele visitava sua avó. Porém agora ele está pelado no meio da cidade e se pergunta que merda está acontecendo. Um cavaleiro aponta para o nosso prota, o chamando de maluco e rindo, enquanto outros estavam enojados com o que viam, se perguntando se deveriam chamar o administrador ou então denunciá-lo. Kang se desespera dizendo para esperarem e que ele irá equipar as suas roupas e pede para que não lhe denunciem. Porém ele percebe que seu inventário está vazio. Se perguntando o que está acontecendo, ele não consegue ver nenhum de seus itens e questiona se seria bug, perguntando onde está o botão de reporte. Ao tocar em algo, o herói percebe algo chocante. Kang estava de volta ao level 1 e sem nenhum item. Sua mãe, ao ouvir o grito de seu filho, entra rapidamente em seu quarto perguntando se havia um ladrão por ali. Nosso herói, muito abalado, chama a atenção da mãe para explicar, e ela espera com certa angústia sobre o que viria a seguir. Porém, quebrando as expectativas de ser algo realmente sério, Kang avisa que acredita que sua conta foi hackeada. Sua mãe, após ouvir o que foi dito, pergunta se ele está falando da conta que Kang tinha em seu jogo, o que é confirmado pelo mesmo, fazendo com que sua mãe se enfureça por ele ter dado um grito daqueles apenas por isso e questiona sobre Kang ter prometido a ela que após trancar sua faculdade ele iria resolver sua vida sozinho. Porém, tudo o que tem feito é ficar em casa jogando e quando vai para o cursinho dorme durante a aula. Então como poderia ele resolver sua vida desse jeito? A mãe de Kang fecha a porta com violência, dizendo que ele está fazendo ela ter um ataque cardíaco de tanta raiva. Kang se recolhe a um canto com tristeza, lamentando pelo tempo que demorou upando sua conta e pedindo para que devolvam seu avatar. O melhor jogador solo do mundo, com vários títulos como Matador de Dragões, desapareceu. Um funcionário da corporação DreamHack pergunta com o que pode ajudar. Kang havia ligado para o suporte e estava avisando sobre a invasão da sua conta. Ele disse que enviou um ticket, mas recebeu uma resposta de que estava tudo normal e isso não tem como ser verdade. O funcionário confirma os dados da conta com Kang e diz para ele esperar um momento. Kang espera ansioso a resposta do funcionário. E o mesmo responde que o personagem do herói foi criado há 4 dias atrás, não parecendo existir nenhuma anomalia em sua conta. Kang afirma que criou seu personagem durante o beta aberto e o nível dele foi resetado, além de estar completamente pelado. O funcionário diz que este Bars do qual o Kang se refere foi deletado há 5 dias atrás, porém o protagonista esteve fora durante todo este tempo, então como poderia ter deletado a conta? Ele diz que a DreamHack possui um sistema de segurança de classe mundial e que é uma pena informá-lo, porém há uma boa chance de que isso seja resultado de uma má digestão de informações pessoais. Kang, irritado, pergunta se estão dizendo que a culpa é dele e o funcionário recomenda que ele altere a senha semanalmente para prevenir que coisas desse tipo aconteçam novamente. O sistema mostra que ele não alterava sua senha e nos termos de serviço é dito que a empresa não se responsabiliza em caso de má gestão de informações pessoais dos usuários. Quase chorando, Kang diz que já entendeu e desliga a ligação. Após desligar, ele afirma que se não foi ele que apagou o personagem, então é claro que foi hackeado. Independente de não saber quem foi, não irá perdoar o responsável por fazer isso. Kang, determinado, afirma que irá encontrar este maldito. Do lado de fora da casa, alguém se aproxima. Era o irmão do protagonista, que entra no quarto falando sobre alguma requisição de sua mãe. Porém encontra Kang em um estado deplorável de tristeza e embriaguez. Kang oferece uma bebida ao seu irmão e o mesmo pensa que ele é um maluco, pois é menor de idade. O irmão de Kang pergunta se ele finalmente se perdeu enquanto estava estudando para o exame de funcionário público, mas Kang diz que ele perdeu. Hoje foi o dia em que a sua outra metade deixou este mundo, então como ele poderia estar bem num dia como esse?
Um pouco decepcionado, seu irmão tenta consolá-lo, mas pensa que ele é um perdedor, pois além de passar o dia inteiro jogando ainda faz esse drama todo. De volta ao que tinha vindo dizer, o irmão fala que a mãe quer que ele vá pegar uma concha, porém Kang diz que está ocupado e fala para o irmão ir. Yun avisa que tem que ir para o cursinho e pensa que ele é um estudante de ensino médio e seu irmão um desempregado, ficando claro sobre quem deveria ajudar. Kang pensa que seu irmão é um maldito e o mesmo não tem respeito pelo seu irmão mais velho. Ele se irrita ao pensar na possibilidade de seu irmão se achar melhor do que ele. Ao chegar em uma loja de conveniência, ele conversa com seu pai dizendo que sua mãe lhe pediu para pegar uma concha. Kang diz que não faz ideia e enquanto olha algumas conchas ele fala que acredita que a dela quebrou enquanto preparava o arroz. O pai não parece acreditar, perguntando o quanto de força seria necessário para fazer uma concha quebrar assim. Kang fala que não sabe, mas todos os objetos têm uma durabilidade inerente, apesar de sua mãe provavelmente não pensar sobre isso. Enquanto segurava uma concha, o herói teve um lapso de ideia pensando sobre a questão da durabilidade. Seu pai o olha assustado enquanto Kang se portava como um vilão que descobriu mais um plano infalível. Ele se vira com confiança e diz que entendeu. Se enchendo de felicidade, ele fala Eureka! E desaparece daquela loja em um instante, levantando até mesmo a peruca da cabeça de seu pai. O pai grita para que ele ao menos feche a porta quando sair, porém Kang já estava muito longe, subindo as escadas em um ritmo alucinante. Ele pensa que RPG Online tem um sistema de durabilidade, e cada pedaço dos equipamentos consomem uma quantidade de durabilidade quando são usados. Quando a durabilidade do item chega a zero, ele é destruído. É por isso que os jogadores iam correndo até os ferreiros, que são capazes de reparar suas armas em curto espaço de tempo. Como a capacidade de reparo muda por nível, quanto maior e mais caro for o equipamento, maior será o nível do ferreiro a quem deverá confiar. Agora, o que aconteceria se um ferreiro de alto nível começasse a reparar equipamentos por um baixo preço? Assim todos iriam até ele pedindo para reparar seus equipamentos. Todos os equipamentos de Bartz eram caros e raros, então não tem como o hacker ter apagado eles junto com a conta. Se o hacker decidiu vender os itens antes de deletar a conta, ele pode os encontrar seguindo os traços das vendas. Kang diz para o maldito que o hackeou esperar somente mais um pouco e que ele irá o arregaçar quando o encontrar. O herói se encontra diante a um grande portão e uma bola dourada com asas. A bola dourada era um guia que dá as boas-vindas ao herói, perguntando se ele gostaria de entrar no jogo, o que é negado por Kang, que fala que gostaria de criar um novo personagem. O guia pede para escolher a data de nascimento do personagem, e Kang diz que qualquer uma aleatória vai bem. A data de nascimento do herói será 4 de abril, e o guia pergunta se ele deseja escolher o nome do personagem de forma aleatória também, mas é negado já que Kang gostaria de escolher sozinho. Ele pensa sobre o nome que deveria usar e queria que fosse algo curto e imponente igual ao seu antigo avatar. Ele diz que já sabe e escolhe o nome Zig. Seu nome então será Zig e a enorme porta se abre declarando o início do jogo. O personagem Zig está sendo criado e o herói afirma que este será o nome do melhor ferreiro de Arpedia. Já dentro do jogo, ele ouve uma conversa, mas o nosso herói não entende. Um ferreiro fala que o que ele faz é um trabalho que requer uma paciência e resistência inabalável, não é algo que um pirralho como ele poderia fazer como se fosse fácil. Agora que ele já entendeu, o ferreiro pede para o herói dar o fora de sua oficina. Este é o ferreiro Pabushi. O ferreiro, irritado, aponta o seu martelo contra Kang e pede para que ele suma dali, deixando nosso herói sem saber como lidar com esta situação. Existem duas formas de obter um trabalho de produção em Arpedia. Uma delas é aprender o trabalho comprando um livro de habilidades, enquanto a outra é aprender enquanto trabalha. A última opção lhe permite ganhar dinheiro junto a uma promoção de emprego, mas todos evitam isso, pois todos os mestres NPC ferreiros têm uma personalidade forte. Entre eles, o nosso herói destaca o Pabushi, pois ele sempre brigava quando ele ia reparar seus equipamentos com o Bartz. Mas considerando a sua situação atual, esta é sua única opção. Kang bate na porta do ferreiro, acreditando que uma missão de avanço seria fácil. Ele entra no lugar pedindo licença e afirma que quer se tornar um ferreiro. O ferreiro que ali estava pergunta se ouviu direito, e o herói confirma dizendo que quer ser o melhor ferreiro do mundo. Pabushi então diz que sem chance, o que deixa o herói surpreso. Pabushi diz que só de olhar já sabe que ele nunca será um ferreiro, e o herói pede para ao menos ser testado antes. O ferreiro pensa sobre o pedido de teste. Kang fala que ele pode lhe pedir para fazer qualquer coisa. Pabushi então separa uma pilha de troncos para o nosso herói e o pede para cortar todos em um só dia. Ele diz que irá ensinar se Kang terminar este trabalho, indo embora deixando Kang desacreditado com a missão que lhe foi dada. O ferreiro afirma que ele pode desistir se quiser, mas o herói decide começar a trabalhar, porém parece não levar jeito para aquilo. Ele tentava acertar o tronco, mas o tronco parecia estar desviando de seu machado. O herói se irrita de ter que fazer aquilo e afirma já ter visto vários jogadores avançando na mesma hora e aprendendo a martelar.
Um homem ao seu lado responde que é devido à afinidade. Kang pergunta quem ele é, e o homem responde que também está tentando virar aprendiz. O homem relembra o herói do dia de criação de personagem e explica que a data de nascimento indica a sua afinidade com os trabalhos. Kang se desespera pois não sabia que as datas de nascimento eram tão importantes. O homem o consola dizendo que também ficou irritado com isso. O herói cogita então criar um novo personagem, mas pensa que iria dar trabalho para chegar ao level 10 de novo e desiste. Ele acreditava que Pabushi o ensinaria de qualquer forma se completasse o desafio, então continua com sua missão. Depois de um tempo as madeiras começaram a ser cortadas facilmente. Nosso herói tinha melhorado e o ferreiro se impressiona com tudo o que foi feito em um único dia. Kang o lembra de sua promessa, perguntando se agora ele será contratado, mas é negado por Pabushi. Empunhando uma espada, ele pede para que o herói vá até a montanha Lankel e traga 10 carvões. Ao pensar sobre a montanha, ele lembra que o nível sugerido para as minas é do 15 ao 45 e seu boss é muito perigoso. Kang pergunta se o ferreiro se responsabilizará pela sua morte, e o mesmo diz que é por isso que está lhe dando uma espada. Nosso protagonista se pergunta o quão ruim é a sua afinidade. Ele pega a espada aceitando o desafio, e pergunta se ele promete lhe tornar um ferreiro depois disso, o que é confirmado por Pabushi. Já em meio às montanhas, a missão é para o herói ir até a localização marcada e obter 10 carvões negros. Kang começa a recolher os carvões, colocando um esforço extremo em seu trabalho. Enquanto descansa, ele pensa que nem tudo se resolve com força bruta, e tenta se lembrar do padrão dos cortes da madeira. Deve-se segurar levemente a haste e balançar como uma espada. Kang desfere um poderoso corte, e obtém um carvão negro, ficando orgulhoso. Ele então decide continuar pensando que é só se lembrar do balançar de uma espada. A missão então é completada. Falta apenas entregar o carvão ao ferreiro. Em meio a um cenário de guerra, o herói andava tranquilamente. Enquanto pensava sobre o hacker, um monstro spawna em sua frente, ficando totalmente espantado com aquele monstro poderoso. Para piorar, ele era o boss da montanha, o Javali Furioso. O Javali ruge para o herói tentando intimidá-lo. Kang fica pasmo e começa a fugir com todas as suas forças. Todos os jogadores no local se assustam com a aparição do boss. O Javali Furioso só aparece uma vez por dia em uma localização aleatória. Foi uma coincidência enorme ele aparecer na frente de Kang. Devido à sua classe, o herói pensa que irá morrer com um único ataque caso seja acertado. O Javali abre a boca mostrando seus afiados dentes e tenta atacar o herói, que desvia por pouco. O herói descobre que o boss está focado nele e sabe que precisa fugir logo. Neste jogo, trabalhos de produção têm uma grande desvantagem em combates. Nos jogos de realidade virtual, o corpo do personagem está conectado com o real. Como RPG Online foca no realismo, isso significa que, dependendo das capacidades naturais da pessoa, lutas desvantajosas ainda são viáveis. O herói avança sabendo que a fraqueza do Javali é a cabeça e acredita que não importa o quão fraco seja seu dano, ele poderá ganhar se acertar a fraqueza. A espada do herói se aproxima do Javali, porém é rebatida pelo boss, fazendo com que Kang fique surpreso. O Javali avança furiosamente na direção dele, e o herói entende que foi bloqueado porque não tem velocidade de movimento. Em apuros, ele pensa que se soubesse que isso aconteceria, botaria alguns pontos em destreza. Enquanto se aproxima, o Javali ruge alto. A poucos segundos do impacto, o herói tenta criar um plano. Ele pensa se deveria correr, mas diz que não, se perguntando por que está tão preocupado com um simples Javali Furioso, e partindo para a batalha. O herói lembra ser Bartz. Apesar de ser um personagem temporário, sua classe é permanente. Enquanto avança, sua estamina acaba de repente, e quando está quase sendo acertado pelo Javali, uma flecha é disparada contra o boss. Kang percebe ser um ataque de arco. O Javali, porém, não está tão machucado, tendo apenas perdido um pedaço de seu chifre, porém aquilo era importante para ele. A pessoa que atirou a flecha se pergunta o que fez, não acreditando que deu apenas isso de dano. O Javali então volta sua atenção para a mulher, pulando em cima dela e assustando a jogadora. Kang avisa para mirar na cabeça, que é onde está sua fraqueza. A arqueira então observa um ponto brilhante na cabeça do boss e dispara um tiro de energia que causa 720 de dano, finalmente derrotando o Javali Furioso. O protagonista fica aliviado, dizendo que foi por pouco. Kang pensa em agradecê-la, mas a mulher coloca os braços contra seus ombros, perguntando se eles já não se conhecem de algum lugar. Ela diz que ele parece ser familiar e pergunta se está errada. Kang se incomoda com a proximidade e parece não conhecer a moça. A mulher pergunta se ele não ouviu o que ela disse. Antes mesmo de dizer qualquer coisa, Kang sai correndo, deixando a mulher curiosa para trás. Finalmente os carvões são entregues, e o protagonista reflete que é a primeira vez que vê essas coisas.
Pabushi afirma que não esperava que Kang fosse conseguir. O herói irritado pergunta o porquê dele ter o mandado então. O ferreiro diz que estava errado sobre ele e a coragem do herói deve ser de bom uso finalmente o contratando. Kang se anima pois conseguiu. E o guia do sistema aparece perguntando se Kang gostaria de se tornar um ferreiro, o que é confirmado pelo mesmo. Finalmente Kang se torna um ferreiro. Ele pensa que a história da lenda Zig acaba de começar. O ferreiro pergunta o que Kang está fazendo parado ou chamando para trabalhar. Enquanto ia, o herói não deixa de pensar que achará o cara que hackeou sua conta. Kang começa a martelar uma espada, porém não estava levando muito jeito para isso. Ao terminar outro trabalho, Kang pensa com otimismo que talvez isso seja bom, mas ao mostrar ao ferreiro, ele diz que é besteira, afirmando que com este fio não se corta nem papel e destruindo a moral do herói, dizendo que ele tem sorte por não descontar os materiais usados. Kang pergunta se ele não está sendo muito exigente e o ferreiro manda ele calar a boca e fazer mais 30 espadas. Se caso ao menos uma delas ficar igual àquela lâmina, ele estará demitido. O herói se irrita e depois chora, porém está determinado a fazer a melhor espada que Pabushi já viu. O herói segura uma espada e a analisa observando que ela não está boa. Ele se pergunta onde está errando. A descrição afirma que esta é uma espada curta horrível feita por um ferreiro sem experiência e é tão ruim que não corta nada sem quebrar. Diante aos trabalhos apresentados, Kang se vê a um passo da demissão. Ele tenta novamente e percebe que desta vez forjou uma espada diferente com estranhas linhas azuis. Ao olhar as outras, ele percebe que estas linhas também estão presentes nelas. Kang se aproxima de outro ferreiro que pergunta o que ele pensa que está fazendo. O herói vê que a espada do outro é melhor e as linhas têm um padrão diferente das dele. O ferreiro se irrita e pede para devolver sua criação. Porém, Kang aponta a espada para o rosto do ferreiro, que fica ainda mais irritado com isso. Ele pergunta se o homem está vendo o mesmo que ele. Perguntando se o homem consegue ver linhas estranhas na espada, ele apenas fala que o herói é maluco e pede para não apontar uma espada em sua direção. Nosso herói, intrigado, observa novamente a espada, mas decide focar em terminar a quest primeiro. A quest pede o reparo de 5 machados que devem ser entregues a Pabushi. Kang olha um machado e percebe que neste equipamento existem linhas vermelhas. Porém pensa que tanto faz e que talvez elas desapareçam quando ele reparar o equipamento. O herói bate no machado com seu martelo, mas o destrói falhando na reparação. Ele chora pensando que quando as coisas estão ruins, sempre dá um jeito de ficar pior. Porém algo lhe chama a atenção. O metal que quebrou está seguindo as linhas. O herói então tem uma ideia que mudaria tudo. Na casa dos ferreiros, Pabushi gritava por Zig perguntando se ele tinha terminado seu trabalho e dizendo que está atrasado. Ele encontra Kang e vai em sua direção. O ferreiro pergunta onde estão as espadas e os machados entregues para reparo. Pabushi, ao olhar melhor, se surpreende. Aquelas espadas estavam perfeitas. Pabushi segura uma delas impressionado e o herói pergunta o que ele achou. Kang, animado, questiona se as espadas não estão perfeitas. Durante a confecção das armas e após muitas tentativas, o herói percebeu algo chocante. As linhas azuis se formam quando o martelo bate na lâmina. O formato é influenciado pela velocidade e lugar onde é martelado. Quanto mais alinhadas e espaçadas, melhor fica. As linhas vermelhas são rachaduras internas e pontos fracos do equipamento. Em teoria, se arrumar as duas linhas, é possível reparar qualquer coisa perfeitamente. Estas linhas são métodos trapaceiros para criar e reparar qualquer coisa em outro nível. O herói passou algumas noites acordado para isso, mas o resultado foi ótimo. Graças àquilo, ele ganhou uma habilidade quebrada. Pabushi chama a atenção de Zigo, assustando. Ele afirma que as armas ficaram incríveis e que já não tem mais nada para ensinar. Kang fica sem entender suas palavras. O ferreiro explica que suas habilidades já superaram as dele. Pabushi realmente se surpreendeu, pois pessoas sem talento como ele geralmente desistem no começo. O herói então pensa em algo e pergunta se alguém como ele já passou por seu teste antes, o que é negado pelo ferreiro. Kang questiona se alguém já disse que via linhas e Pabushi fala que não faz ideia do que ele está falando. O herói acredita que deve ter completado uma conquista secreta. As condições poderiam ser chegar a um certo nível e ser treinado por um NPC ferreiro sem ter qualquer afinidade. Kang acredita que não achou nada parecido na internet e é provável que ele seja o único que consegue ver. Ele é o único jogador com aquela habilidade. Por fim, o herói diz que as coisas estão ficando muito interessantes. Pabushi não sabia o motivo de Bart ser tão determinado a ficar sozinho, e pergunta qual seria o motivo disso. Em seu passado, Kang sofria bullying. Após tudo o que passou, ele acreditava que as pessoas não eram confiáveis. Então ele acorda na loja de conveniências de seu pai, percebendo que estava apenas sonhando com o jogo. Ele se questiona se é porque não dormiu bem e não queria estar cuidando da loja enquanto não há clientes. De repente, seu celular toca. O protagonista fica curioso, pois não conhece aquele número. Ele atende perguntando quem é. O homem se identifica como Yang Hoshik e diz que é do atendimento ao cliente da DreamHack. Ao ouvir aquilo, o herói já queria desligar. Porém, o homem pede para esperar, perguntando se ele não havia contactado eles alguns dias atrás.
Muito feliz, o herói questiona se decidiram restaurar seu personagem. Mas o homem nega, pois de acordo com sua política, eles não podem restaurar contas deletadas. No entanto, decidiram fornecer uma pequena compensação. Kang questiona se é equivalente a ter perdido seu personagem e fala que não precisa de compensação alguma. O funcionário oferece o modelo mais recente de cápsula no valor de $8.000. Nosso herói se impressiona com a quantidade de dinheiro, prontamente afirmando que irá aceitar. Em uma paisagem tropical, alguém pergunta como ocorreram as negociações. Outra pessoa responde dizendo que no fim deu tudo certo quando citaram a cápsula. O cliente provavelmente deve estar agradecido com a maneira do diretor lidar com o assunto. Sang Seok-jin diz que está feliz em ouvir isso. O homem conversa com o diretor pelo notebook e pergunta o motivo dele ter pago uma cápsula ao menino. Por sua vez, o diretor afirma que mesmo sendo hackeado, ele continua jogando ao invés de desistir. E que além disso, ele está jogando como ferreiro, uma classe que os jogadores evitam. Por fim, ele afirma estar ansioso com o que o nosso herói irá lhes entregar na próxima atualização. Dentro do jogo, uma mensagem informa que estão recrutando os jogadores para invadir a Dungeon Débora. Aquela mulher de antes olhava o anúncio, porém o grupo já tem um arqueiro, então ela se pergunta por que é tão difícil encontrar um grupo. Sempre que acham, eles desistem e cogita fazer um grupo de apenas 3 pessoas. De repente, ela esbarra em alguém. Ao virar para pedir desculpas, ela se encontra com o protagonista novamente. A mulher fala que foi bom encontrá-lo, porém Kang sai correndo antes mesmo de conversar. Dessa vez a mulher o persegue pedindo um pouco do seu tempo. Kang tentava fugir, porém a mulher consegue acompanhá-lo. Por fim, nosso herói se cansa, cedendo e perguntando o que ela quer. A mulher então pergunta se ele gostaria de formar um grupo. Kang questiona a ideia e a mulher explica sobre a Dungeon. Porém Kang já sabia, pois Bartz foi quem a descobriu em primeiro lugar. A mulher afirma que só tem 3 membros em seu grupo e que caso ele aceite teriam 4, que é o recomendado. Porém o herói nega. A mulher tenta insistir, mas ele não quer discutir. Com uma cara triste, ela pergunta o motivo. Mas Kang parece não querer explicar. Em meio a uma fila, as pessoas estavam impressionadas com os reparos do herói. Uma pessoa fala que apesar de levar um tempo, a taxa de reparo é de 100%. Além de tudo isso, estava muito barato, apenas 30 euros. Kang, já muito cansado, não esperava aquela multidão toda e cogita se deveria cobrar mais. Porém se dá um tapa lembrando que o seu objetivo é pegar o hacker. Kang chama o próximo e se depara com o arco de Ranger, o equipamento de Ranking Day que ele tinha como Bartz. Ele acredita que achou uma pista do hacker, porém ao olhar melhor observa que não tem uma certa insígnia. A pessoa lhe paga e Kang acredita estar sendo tratado como idiota. 2 homens conversam se dariam uma certa coisa a uma mulher e o outro responde que sim, pois deve-se gastar dinheiro para conquistar garotas. Kang se irrita com aquela conversa. O homem ruivo acredita que além de ajudar na dungeon ainda estão dando um item raro de presente, então seria razoável se ela os encontrasse na vida real. Seu amigo afirma que após ela receber tudo isso não poderia negar. Os homens ainda planejavam ameaçá-la caso ela recusasse. Kang percebe que eles são os canalhas e sente muito por quem eles estejam prejudicando. Enquanto consertava o arco, os homens decidem mandar uma mensagem à garota. Um deles fala que o nome de usuário dela era Cia, fazendo o herói parar seu trabalho e chamar a atenção dos homens. O Kang informa que o reparo está concluído. Ren não solta o arco. Kang lembra que esse era o nome da arqueira de antes. O herói sabe que não existem nomes repetidos no jogo e os homens se estressam querendo o arco de volta. Nosso herói entende que provavelmente é a mesma pessoa, soltando o arco e fazendo o homem cair no chão. O ruivo pergunta se ele está bem, e o outro se irrita com o nosso herói, indo para cima do mesmo e perguntando se enlouqueceu. Ele pede para Kang pedir desculpas ou terá que desinstalar o jogo. Um homem ao fundo pede para que eles se afastem se seus reparos já estiverem prontos, já que existem mais pessoas na fila. Tempesten Guilford é o líder dos mercenários do Tigre Vermelho, considerado o mais forte entre todos. Um famoso jogador classificado no número 45 do ranking do servidor. E agora ele estava esperando na fila da loja do ferreiro Zig. O mercenário olha sua espada em um péssimo estado e pensa que tem boas lembranças com ela. Ela já passou por vários ferreiros e se Zig não resolver seu problema, ele irá atrás de um especialista. O mercenário observa os homens de antes e questiona o motivo dos homens não irem embora após terminar o reparo, tomando então a frente e os intimidando de perto. O homem reconhece o mercenário e se pergunta o motivo de um nível superior estar ali. Eles se desculpam e vão embora correndo. Tempesten ironiza a educação que os amigos do protagonista têm, e pergunta a Kang se consegue reparar sua espada de quando era iniciante. O herói diz que é possível e pede para ele esperar um pouco. Tempesten reflete que mesmo sendo um grau D, uma probabilidade de 99% é incrível e acha o ferreiro tem habilidades ocultas.
Kang tenta se concentrar pensando que aquilo não é problema dele, porém não deixa de lembrar do que aconteceu. Tempesten está muito satisfeito e pensa que irá pendurar a espada no salão do grupo após a reparação. Porém Kang acaba quebrando a espada, deixando Tempesten em estado de choque. O mercenário, quase chorando, pergunta o que aconteceu, se direcionando ao herói e perguntando o que ele fará sobre isso. Porém Mr. Zig se desloga rapidamente do jogo, deixando Tempesten muito irritado com a cara de pau dele. De frente à Dungeon, Arkira juntamente aos dois homens se preparam para entrar. Uma mensagem diz que o primeiro a descobrir foi Bartz, deixando a arqueira impressiona com o que vê. O ruivo conta algumas histórias no ouvido da mulher e o outro fala que eles têm experiência em limpar masmorras de baixo nível. Quando ia tocar o ombro da arqueira, ele pergunta se deveriam ir. Porém Kang aparece repentinamente feliz por chegar a tempo. Kang pergunta se eles são a equipe que irá explorar a masmorra de Débora. A arqueira fica feliz ao ver o ferreiro ingrato. O herói diz que não é ingrato e a mulher afirma que ela o salvou e ele fugiu sem agradecer. De qualquer forma, ela aceita a presença do herói ali e se apresenta como Cia. Kang pensa se ir a cumprimentá-la, porém decide apenas dizer seu nome. Cia diz que é um prazer o conhecer, e apresenta os membros do grupo ao herói. Ela afirma que os dois estão no nível 70. Os homens lembram que aquele menino é o ferreiro da outra vez, já começando a planejar algo. O homem fala que como ele é um ferreiro não deve ter habilidade de luta, e pergunta se ficará bem. Cia garante que está tudo bem pois já viu por si mesma que ele é forte. Gers diz que explorar com um não combatente é ruim e pensa que nunca ouviu falar de um ferreiro forte. Kang diz que é uma coincidência e pergunta se eles não são os caras que conheceu na loja, afirmando que deveria pedir desculpas pelo que aconteceu antes. O herói pede para que ele não se preocupe pois não irá falar de coisas inúteis. O homem permanece desconfiado, e fala que eles devem ir andando antes que seja tarde. Alden pergunta se o plano deles dará certo mesmo com aquele bastardo junto. Gers avisa que está tudo bem e caso aconteça algo é só matá-lo. Se forçarem Kang a sair, a garota começaria a ter suspeitas. Kang observa de longe. Já dentro da dungeon, os jogadores começam a lutar. Cia se impressiona com as habilidades deles, e Gers acredita que Cia deve ter uma queda por ele. Porém a atenção dela não estava nele e sim em Kang, que derrota os esqueletos atingindo de forma certeira as suas fraquezas. Kang desvia de um ataque, e um monstro se prepara para lançar mais um. Por não ter nenhuma habilidade, Kang sabe que se for atacado ficará em apuros, então deve acabar com aquilo o mais rápido possível. Ele avança direto na fraqueza do Homem Madeira, que é sua fonte de energia e também seu coração. Ele explode com o ataque. A resistência do herói abaixa e o sistema pede para que ele consuma alimentos. Cia comenta impressionada com os membros do grupo que mesmo sem ter nenhuma habilidade, Kang foi capaz de derrotar todos de uma só vez, o que deixa Gers irritado por estar ofuscando sua glória. Gers acreditou que limparia a masmorra facilmente, mas não consegue, e começa a ver o ferreiro como uma ameaça. Um esqueleto se prepara para lançar uma flecha envenenada. Gers ribeira flecha, porém outra acerta Kang. Gers começa a se achar acreditando que estava sendo observado, porém a atenção de Cia estava em Kang, que está chorando de dor enquanto o sistema avisa que ele entrou em estado de paralisia. Os homens se vangloriam na frente do herói e debocham dizendo que ele está passando vergonha. Eles dizem para o ferreiro fazer uma pausa enquanto está com o efeito de paralisia, pois eles não podem carregar ele nas costas. Cia os confronta falando que não podem deixá-lo sozinho. Porém Kang aceita ser deixado de lado e avisa que após se recuperar irá o seguir. Gers diz que todos conseguem ver a localização dos membros do grupo, então não há com o que se preocupar. Cia fica um pouco relutante com isso, mas aceita pedindo para que o herói o siga após o efeito passar. Os jogadores vão embora. Então Kang acessa o seu inventário, equipando uma poção e a bebendo. Nosso herói tomou o antídoto e pensa se agora deverá começar. A luz do cajado de Alden iluminava o caminho. Os homens conversam entre eles sobre o arco de Cia. Cia pergunta se é um equipamento barato, pois parece luxuoso, e os homens dizem para não se preocupar pois para o nível deles é apenas um item comum. Além disso, eles dizem que não são arqueiros, então não tem problema, e se aceita o presente agradecendo. Aqueles homens, ao ver que ela gostou, voltam a ter pensamentos sujos, quando de repente algo acerta o cajado do mago, fazendo o cajado cair no chão e apagando a luz. Em meio à escuridão estava difícil de se localizar, até que o mago finalmente encontra seu cajado e acende a luz, se deparando com um bando de monstros esqueletos em sua frente. Ele se pergunta que merda seria essa, procurando por Cia e percebendo que já estava longe. Os jogadores falam que irão tentar aguentar enquanto são cercados por monstros. Alguém puxa Cia para longe e ela pergunta quem é, dizendo que precisa voltar para ajudar seus colegas. Uma tocha se acende. É revelado que a pessoa que a puxou era Kang, pedindo para ela se acalmar. Cia pergunta o que ele está fazendo ali e diz que eles devem ajudar os outros. Mas Kang afirma que se eles estão no nível 70 ficarão bem em uma dungeon de nível 45. Os guerreiros já derrotaram todos os monstros e estão muito cansados. Gers se pergunta que tipo de bastardo faria algo assim.
porém chama a atenção de seu amigo ao ver vários itens semi-raros no chão. Eles se empolgam com a possibilidade de terem se dado bem, e enchem seus olhos de ganância. De repente alguém surge mandando eles pararem, perguntando se estão dividindo os itens do chão e os chamando de lixos. Ger se irrita e pergunta quem tá falando isso. A pessoa se identifica como King Charles, um jogador level 100, e afirma ser o dono dos itens. Ger e Alden eram famosos na comunidade por serem maus com as jogadoras femininas. Eles forçavam as mulheres a encontrá-los na vida real e as ameaçavam. Após isso não se tem relatos, mas as jogadoras não retornavam ao jogo, deixando claro que algo muito ruim tinha acontecido. Uma jogadora desaparecer não é algo muito relevante, mas o herói já tinha decidido que eles seriam expulsos para sempre do jogo. De volta ao jogo, Kang chama a atenção dos monstros com sua tocha. Atraiu a atenção de outro grupo de jogadores. E conhecendo bem as características da masmorra, ele sabia que qualquer um poderia executar este plano. O herói agiu como um ladrão de masmorra e roubou vários itens, os deixando em um só lugar. Isso consequentemente deixa os jogadores extremamente irritados. Devido aos muitos casos em que jogadores foram roubados, eles odeiam os ladrões. Então, quando um pequeno esquema como esse aparece, todos se juntam para resolver. Em meio aos muitos jogadores irritados, Gers e Alden tentam se explicar, mas não obtêm sucesso. No final, os dois acabaram deixando o jogo. Sia olha a janela de grupo, estranhando que seus colegas fizeram logout perguntando se eles morreram. Kang inventa uma desculpa de que eles tiveram que resolver algo, então se desconectaram. Sia pergunta o motivo de não ter avisado, e o herói fala para perguntar a eles quando se reconectarem. Porém, ele já sabia que eles não iriam mais se conectar. A arqueira pergunta se eles deveriam voltar, e Kang concorda, dizendo que a missão deveria ser em grupo. Kang pensa que agora que atingiu seu objetivo, irá voltar a se concentrar em seu trabalho. Mas ela fala que é uma pena, pois queria bater o recorde, já que não poderá jogar mais. Kang pensa sobre o que ela falou. Quando Sia se preparava para ir embora, o herói pede para que ela espere um pouco. Ele diz que como os dois já estão ali, deveriam derrotar o chefe. Kang sugere que eles derrotem o chefe. Com uma cara triste, ele disse que entende, pois deve ser difícil para ela. Se relembrando de seu passado, ele deseja dar a Sia uma recordação inesquecível. Ela fala que não está entendendo muito bem e pergunta se o que ele quer é derrotar o boss em sua companhia, enquanto Kang confirma emocionado. Porém, quando ele se dá conta, ela já estava na porta da dungeon, esperando por ele, o que o assusta. De repente a porta começa a se fechar, e o herói corre para entrar a tempo. Ele fica aliviado, pois quase não conseguiu entrar. E Sia questiona se realmente será possível os dois derrotarem o chefe. O herói diz que se for apenas um golem de pedra é possível, e como ele está ali não haverá problemas. Sorrindo, ele diz orgulhosamente que esta masmorra para ele é muito fácil. Durante seu tempo como Bartos, o herói já havia conquistado a Dungeon Débora por mais de 100 vezes, chegando ao ponto de virar profissional. O herói pensa que pode ajudar enquanto sobe de nível, e Sia pergunta o motivo de não ter aparecido nada ainda. Kang se senta e diz que se eles esperarem, logo irá aparecer, pensando que é normal um golem de pedra se camuflar como tal. De repente, um barulho embaixo do herói chama a atenção do grupo. Se tratava de um pequeno hamster que cativa a atenção de Sia. Kang pensa que os hamsters ficam perto a golems de pedra. Enquanto cutuca o animal, ele pensa que isso deve significar que tem um golem por perto, e pede para que o hamster diga onde o chefe está. Uma pressão então toma conta do ambiente. O chão começa a se mexer e o herói pede para que Sia se afaste. O golem estava tomando forma no ar e se estruturando pouco a pouco, terminando assim sua preparação e se identificando como um golem de pedra gigante de level 60. Sia se assusta, desacreditada que poderá derrotar aquele monstro, mas Kang a tranquiliza, dizendo apenas para seguir o plano. Ele toma a frente do combate e corre na direção do golem. Sia pega seu arco e afirma que dará cobertura, acertando uma flecha no braço do golem, que o irrita, fazendo atacar a mesma. Kang se aproxima com sua espada para desferir um golpe, e chama a atenção do golem para si, que vira a cabeça em 360 graus. Ele acerta um golpe com toda sua força, porém dá apenas 15 de dano, machucando mais sua mão do que o boss em si. O golem decide que é sua vez de atacar, mas o herói desvia com sucesso. Ele questiona suas capacidades físicas enquanto pula, percebendo que o parâmetro está mais baixo do que pensava. Ele sabe que para derrotar um golem tem que subir até o topo de sua cabeça. Enquanto pensava o que deveria fazer, ele observa a flecha de Sia, enquanto tem uma ideia brilhante. O golem ataca novamente, mas o herói desvia. Kang pede para que Sia continue disparando flechas de longe nas articulações do golem. Ela fala que entende e que fará. Então começa a dar dano em várias partes do corpo do boss. O golem se mantém em pé na frente da jogadora, e Kang aproveitou o tempo para beber uma poção. Após terminar a poção, ele diz que agora o caminho dele está pronto, saindo em disparada e escalando o golem. Kang sabe que cada golem tem um centro de fraqueza, e a fraqueza do golem de pedra, como um tanque forte, é o topo de sua cabeça, desferindo assim um golpe certeiro no boss.
enquanto Kang achava que tudo estava acabado e pensava sobre ir à sala de recompensas. Algo parecia estranho na cabeça do boss. Ele então perde o equilíbrio e cai de cima do golem, sendo segurado por Cia, que pergunta se ele está bem. E ela diz que irá cuidar do boss em seu lugar, por isso, ele deveria se esconder um pouco para recuperar-se. Kang não entende a sugestão, pois acredita que quase o derrotaram. Quando se dá conta, o golem estava em um forte estado de frenesi, entrando assim no modo Berserk. O boss da masmorra passou por uma transformação inacreditável e começa a atacar o nosso herói sem piedade. Ele jamais acreditaria que isso fosse acontecer. Enquanto luta, ele pensa que estava levando a masmorra muito a sério. Já tinha limpado ela mais de 100 vezes. Então não teria motivo para isso acontecer. Kang, prestes a ser subjugado, se pergunta se é por ser a primeira vez que vê este padrão de ataque. Ele entra em uma reflexão sobre seus dias como Bartz, mas cai na real. O herói já não era mais Bartz. Ajoelhado ao chão, Kang esperava praticamente por sua morte enquanto o golem se aproximava. Mas de repente um tiro certeiro acerta as costas do boss. Se tratava de Cia, que ainda não tinha desistido. Ela puxa Kang dizendo que como o HP deles está baixo, eles precisarão se esconder e pede para que o herói corra com ela. O olhar ameaçador do golem circundava o local. Escondidos atrás de uma pedra, Cia diz que já verificou a saída e ela não abre, então o único jeito de escapar será caçando o chefe. Ela afirma que tentou atacar o núcleo que o nosso herói atacou, mas não adiantou, porém Kang estava alheio à situação. Ele afirma que não podem quebrá-lo e, sendo a primeira vez que ele vê aquilo, pode se tratar de um padrão oculto que ocorre em condições especiais. Kang diz que qualquer coisa que eles façam é demais para os seus níveis atuais, e fala que talvez seja melhor pesquisar uma forma de ser atingido sofrendo o mínimo de dor possível, porém Cia não aceita isso. Enquanto Kang tentava convencê-la de que eles estavam perdidos, ela não dá ouvidos, e fala com um sorriso no rosto que se ele não sabe, eles têm que descobrir e mesmo que fracassem é melhor aceitar o desafio. Kang tenta explicar para Cia sobre a diferença de nível, mas a garota diz que juntando o nível dela com o dele, eles estão no nível 80. O herói afirma que aquilo não faz o mínimo de sentido e Cia insiste para trabalharem juntos, pois com certeza darão um jeito. Ela corre em direção à batalha e diz para o herói a acompanhar, pois estará esperando. Dentro de seu quarto, o irmão de Kang fala que ouviu dizer que ele desistiu. Ele avisa que a mãe está chorando e pergunta o que eles deveriam fazer caso ele faça este tipo de coisa do nada. Ao se abaixar ao seu lado, o irmão pergunta se Kang lembra de quando eram jovens e o garoto batia nos meninos que faziam bullying com ele. Ele fala que naquela época ele era maior, então eles não podiam fazer nada, porém este não era o caso agora. O irmão fala que Kang está em horríveis condições, dizendo que ele não é bom em estudar e que a única coisa que ele sabe fazer é jogar. Kang então se levanta da cama com raiva, perguntando o que ele está tentando dizer. Seu irmão diz para ele observar as pessoas ao seu redor. Ele não sabe o que está acontecendo, mas pede para que ao menos conte a alguém de sua confiança. Kang ficou irritado com os comentários, mas seu irmão conclui enquanto sai do quarto que havia muitas coisas das quais ele não pode lidar sozinho. E finaliza pedindo para Kang sair e vir comer, pois sua mãe fez um ensopado e eles estarão esperando. Um forte ataque é lançado, acertando o golem em cheio e causando um dano considerável. Mas por fim Cia chegou em seu limite. O golem então desfere um golpe que seria fatal em sua direção, mas Kang a salva, fazendo com que o golem erre o ataque. Cia se impressiona por ser salva e o herói agradece por ela ter ganhado tempo. Ele avisa que recuperou completamente seu HP e estamina, concordando com Cia, pois já que morrerão de qualquer maneira, deveriam ao menos lutar. Kang afirma que agora é tudo ou nada, e o golem vem para cima com sua mão gigante. Kang se enche de força e desfere um ataque que corta o dedo do boss. Em seguida, ele desvia de um ataque. Pensando que funcionou, Kang cogita que a picareta seria seu ponto fraco, pois segundo o sistema a picareta não tem poder de ataque. Ele desfere outro ataque, mas percebe que agora não está funcionando, perguntando-se se isso era um bug. Porém, ele acredita que não e se questiona sobre a condição para causar dano com aquela ferramenta. Cia avisa o herói para que ele olhe para cima. Um ataque do boss estava prestes a atingi-lo. De repente, as linhas azuis são visualizadas no braço do golem, e Kang se lembra. Seu mestre havia informado que os minérios são feitos de vários tipos diferentes de materiais combinados, e que mesmo se tornando um só devido à alta pressão ainda existem lacunas entre os materiais. Caso ele seja capaz de atingir as lacunas com precisão, ele poderá extrair algo incrível. A picareta brilha com fortes raios azuis, e o herói atinge o golem com um forte golpe, fazendo com que o braço do boss exploda. Orgulhoso de si, o herói fala que finalmente conseguiu. Ele achou o ponto fraco. Extremamente irritado, o monstro tenta agarrar Kang, porém a habilidade minerar é utilizada, destruindo outro membro do boss, e fazendo com que o golem grite de raiva e desespero. O sistema avisa que ele foi bem sucedido na mineração, e Cia observa de longe achando aquilo tudo incrível.
pois ele derrotou um chefe com uma habilidade de produção. Após aqueles ataques, o golem foi imobilizado devido à destruição parcial de seu corpo. E diante a isso, Kang encosta sua picareta contra o monstro, finalizando o que havia começado. Por fim, o sistema informa que o grupo de Cia e Zig derrotou o golem de pedra gigante furioso. O herói não havia percebido antes por ser algo que teve de focar muito. A habilidade de linhas também pode ser usada para mineração. De qualquer forma, ele está contente que conseguiu caçar o boss. Cia pula em cima de Kang e pergunta como ele conseguiu derrotar o chefe com uma habilidade de produção. O herói diz que é um segredo de comércio, mas ela afirma que quer muito saber. Enquanto são teletransportados para fora, ele afirma que não pode revelar facilmente. Assim, eles concluíram a masmorra, em meio a estruturas estranhas com tubos contendo líquidos verdes. Nossos heróis se materializam. Cia pergunta que lugar seria este que estão, e Kang fala que deve ser a sala de recompensas. Ou ao menos deveria ser. Cia cogita que eles estão em um lugar onde se criam monstros. O herói então questiona se eles estariam na sala de produção dos rumores da Dungeon Débora. Kang pensa que é sua primeira vez ali, e Cia chama sua atenção pois encontrou um baú. O herói se empolga ao acreditar que aquilo realmente era uma sala de recompensas. Cia encontra os óculos de águia no baú e ele aumenta sua precisão, alcance e destreza. Kang afirma que é um item raro e pede para que ele mostre, porém Cia nega afirmando que aquilo é dela. Por fim, o herói aceita pois encontrou outro baú, o levantando para cima com empolgação. Porém, ao abrir era apenas um artefato comum. As luvas de bruxa aumentam a defesa e poder mágico em 3 pontos e o herói pensa que é melhor do que nada. O próximo item a ser encontrado foi o plano do guardião. Ao completar o plano, o herói aprenderá a fazer o ferro negro que a bruxa tentou criar. Kang se anima pensando na possibilidade de construir um robô. Mas ao ver os pré-requisitos de construção, cai na real e desiste. O último item no baú era o manual de Carven. O herói vê registros deixados pelo homem que derrotou a bruxa Débora. Caso um ferreiro leia, poderá aprender as habilidades Grind e Arm Break. Os pré-requisitos da habilidade Grind já foram cumpridos por Kang, enquanto a habilidade Arm Break dependia apenas de proficiência na primeira habilidade para ser liberada. Kang se surpreende de poder usar a habilidade Grind imediatamente. Ele começa a ler o livro, mas não entende para que irá usá-lo. Porém, a história do herói se conecta com a de Kang. Tendo derrotado o golem da mesma forma, o herói elevou sua habilidade de ver grãos em todos os materiais e criou uma para ampliá-la ainda mais. Enquanto ele treinava a habilidade de grãos, ele conseguiu aprender a destruir minérios e armamentos, aprendendo outra habilidade, a Arm Break. Kang lê aquilo tudo achando incrível. O herói do livro continua dizendo que sua luta contra Débora não acabou e ela voltará um dia trazendo um poderoso exército. Este é o motivo pelo qual ele não destruiu a caverna da bruxa, a deixando como está. Por fim, o herói espera que seus sucessores possam aprender a lutar contra o exército da bruxa. Kang se intrigando com a história e achou interessante um ferreiro poder aprender a habilidade de Carven. Cia pergunta se Kang não gostou de sua recompensa, mas o mesmo afirma que gostou. Na verdade, ele estava muito animado pois aprendeu uma habilidade oculta. Cia então chama Kang para irem embora dali. Do lado de fora, Cia comenta que ficou muito tempo sem ver o céu e Kang diz que se passou um dia no jogo e 8 horas na vida real. Ela fala então que deve ir embora imediatamente. E Kang se atrapalha querendo dizer algo a ela. Cia então toma atitude e pergunta quantos anos Kang tem, que ao responder 20, confirma ter a mesma idade que ela. Cia sorri e pede para que a partir daquele momento eles se tornem amigos. Com a mão estendida em direção ao herói, ela questiona se ele não irá a cumprimentar. E eles enfim apertam suas mãos. Cia avisa que adicionou ele nas redes e que irá entrar em contato quando o período de testes acabar. Kang, confuso, pergunta sobre o que ela disse. E ela explica que terá de fazer algumas provas, por isso ela quis terminar a dungeon antes e termina dizendo que voltará em 2 semanas. Após ouvir tudo aquilo, a história que Kang havia inventado em sua cabeça sobre ela se desmorona. E Cia dá uma pancada em Kang perguntando o motivo dele estar tão chateado. Pancada essa que fratura a cervical do nosso herói. Cia comenta que se alguém os visse achariam que eles não se encontrariam, porém ela deixa claro que serão apenas 2 semanas. E uma mensagem do sistema informa que Zig morreu e Cia foi a assassina, o que a deixa desesperada. Kang pergunta se ela poderia pegar seus itens, mas se desespera ao ver que seu nome está vermelho e em contrapartida o herói pede para que ela se acalme. Cia questiona o que acontecerá caso o efeito não passe e Kang pede para que ela pegue os itens dele primeiro. Alguém avisa de uma entrega. E dentro de sua casa, Kang se desconecta do jogo. Ele pensa que já passou uma semana desde a caça ao golem de pedra. Desde então ele aperfeiçoou suas habilidades. E suas habilidades de criação e reparo ao usar o grão tiveram uma taxa de sucesso de 100%. Além disso, a qualidade dos equipamentos aumentou de forma impressionante. E então, em mais uma semana, ele já havia se tornado um famoso mestre ferreiro em Balden. Em sua nova cápsula, Kang confirma que a sensação no jogo parece muito mais real que antes. De repente, alguém lhe chama a atenção. Se tratavam de inúmeros clientes
clientes que pediam para que seus itens fossem reparados. Porém, Kang explica aos jogadores que tem uma missão a fazer, então não poderá trabalhar. Isso faz com que os jogadores iniciem um tumulto porque todos queriam que ao menos seu equipamento fosse restaurado. Um loiro então se aproxima da confusão falando que um slime rei apareceu nas planícies de Urk e comenta que tem de ir para lá imediatamente. Os jogadores que estavam por perto se interessam pelo assunto pois se tratava de um mob super raro. Rapidamente todos saem em conjunto em direção à planície, restando no local apenas Kang e o próprio loiro. Kang pensa que o rei slime não aparece nestas planícies, e o loiro por sua vez diz que finalmente poderão conversar em paz avisando que veio fazer uma visita. Na sala de aula nosso protagonista estuda de roupa casual. Ele escreve coisas rapidamente em seu caderno, enquanto alguém o olha acreditando que sua velocidade era super-humana. Um mês se passou desde que Bartz foi hackeado. Mesmo com sua fama, ainda não havia encontrado nenhuma pista sobre o delinquente. Com os equipamentos de nível superior era fácil aumentar de nível, mas agora Kang teve que buscar outros métodos, encontrando assim a rota comercial do Arco Norte. Kang pensa que além de ter sido bem-sucedido em limpar a rota, uma alteração de nível no jogo também irá acontecer. Ele se anima pensando no quão interessantes serão essas missões. Uma busca recente foi publicada pelo Rei de Barcas. Envolvia mandar uma delegação para estabelecer uma rota de comércio com o país de Nozark. Quem solicitou a missão foi o rei Incel, por isso há rumores de que se pode esperar grandes recompensas. Nozark é o lar dos anões que deu origem aos ferreiros e isto é uma oportunidade que o herói não pode perder. Ele pensa que o problema é que sua classificação e nível no sistema são baixos. Enquanto pensava, assusta novamente o homem de antes com suas capacidades. Alguém diz que deve se apresentar, e se identifica como Dillon, gerente da filial de Valden do Sindicato dos Comerciantes da Golden Rush. Dion explica que está ali para recrutar Khan, e afirma que irá o tratar muito bem. Kang, porém, estava pensando bastante sobre o assunto. Por sua vez, Dillon pergunta se o herói não ouviu e ele pede para repetir. O gerente da filial então se estressa ao acreditar que está sendo ignorado. Kang avisa não estar interessado em guildas e Dillon acredita que o ferreiro não conhece a sua. Porém, Kang avisa que já conhece e que se trata de uma guilda que sempre fica em segundo lugar. Isso estressa Dillon, que explica que o segundo lugar também é incrível. Ele afirma que é uma pena estarem em segundo lugar e que logo voltarão ao primeiro. Refazendo a oferta, ele cita mais alguns benefícios, porém o herói nega. Dillon não esperava aquela resposta. Kang explica que mesmo que entre para a guilda, continuará sendo um ferreiro que será explorado. O herói então questiona se o tratariam de forma diferente. Dillon pensa sobre o que foi dito e propõe para que Kang se torne um membro associado. Ele explica que geralmente sugere isso apenas a usuários de alto nível, explicando que basta se registrar no site e manter contato com ele periodicamente. Não haverá obrigação como membro formal e que todo serviço prestado será recompensado. Caso Kang goste da guilda, ele poderá ingressar e se não gostar, ele tem direito de sair após meio ano. O herói começa a pensar sobre a proposta. Era uma escolha muito difícil de se tomar, mas no final ele aceita as condições. Porém pergunta a Dillon se poderia lhe fazer um favor em troca, o que instiga a curiosidade do mesmo. Em meio à floresta uma carruagem passava. Alguns comentários questionavam a decisão de contratar um novato como membro associado. Dillon então responde que aquilo será uma experiência. O gerente diz que já havia visto alguém parecido com o nosso herói. O nome deste jogador era Girion, o top 1 do servidor, o maior mestre cujas peças únicas podem ser negociadas por milhões. O homem na conversa diz que irá observar o processo e pergunta sobre uma certa quantidade de ouro que sumiu. Dillon entende do que se trata e explica que retirou 90 mil pois o ferreiro pediu outra coisa como recompensa. Um cartaz do grupo de exploração revelava os membros aceitos. Várias pessoas se reuniam para olhá-lo, assim como Kang. No cartaz o nome de jogador do herói estava escrito, fazendo com que Kang se enchesse de felicidade. Mas ele pensa que o tempo é limitado e além disso as guildas prepararam ouro como prêmio de participação, se questionando se o comerciante exigiria dele algo estranho no futuro. Ele então se espreguiça e se prepara para a missão. No leste de Balden está a padaria do Joe. Tempesten de Gilford, considerado o mais forte dos mercenários, estava lá esperando na fila da padaria. O atendente chama pelo próximo cliente e Tempesten vai buscar seu pedido. No entanto, se depara com uma realidade cruel vendo que seus biscoitos de mel haviam se esgotado. A atendente explica que o homem atrás dele havia acabado de comprar todos. O líder dos mercenários então se vira furioso, agarrando o colarinho da pessoa, dando uma boa bronca no mesmo por ter pego tudo no estoque. Porém esta pessoa era Kang, o ferreiro que destruiu sua espada, percebendo que se tratava do ferreiro safado que o enganou. Porém na realidade ele não lembra quem ele é e pergunta seu nome. Isso deixa Tempesten totalmente desconcertado, se irritando mais ainda e o chamando de canalha, lembrando Kang de que ele havia quebrado sua preciosa arma. Ele então parte para cima do herói que desvia. De repente o Sr. Guilford encerra
encerra sua sessão no jogo, deixando Kang confuso por ele ter sumido de repente. Os membros do grupo do mercenário também ficam sem entender, questionando para onde o seu líder foi. Tempestem acorda em sua casa tomando bronca de sua mulher por não ter feito algumas tarefas. Ele afirma que não precisava desligar a energia e ela se irrita ainda mais. O homem pede para que sua esposa não dobre o cotovelo dele daquela forma. Com sua perna presa, ele pede para que ela lhe poupe desta vez. Em outro quarto, sua filha ouvia os gritos de seu pai, ficando estressada pois havia pedido para que ficassem quietos para que pudesse estudar. Ela então tenta se acalmar pensando que irá tentar manter assim por mais uma semana. Na exploração do portal do castelo de Barcas, um homem chamava seu colega para olhar algo. Se tratava dos mercenários do Tigre Vermelho que lá estavam. Os homens se perguntam se a missão não será muito fácil com eles ali. O mercenário pede para que todos de sua guilda procurem aquele ferreiro cuidadosamente. Ele pensa que, a julgar pela quantidade de alimentos que comprou, ele também deve estar participando. Uma mulher grita dizendo que está vendendo itens necessários para a missão por um baixo preço. Chamando a atenção do herói, ela pergunta se ele já foi emboscado por um monstro enquanto caminhava. E quando ele ia responder, ela afirma que obviamente sim, dizendo que naquela época ele deve ter pensado que seria bom ter uma habilidade de sobrevivência, o que faz o herói concordar com certa desconfiança. Ela então anuncia estar vendendo um anel mágico que permite o teletransporte por apenas 10.000 de ouro. Kang fica extremamente animado ao ouvir o preço, mas ainda pensa que 10.000 é muito dinheiro. Ele então pensa se aquilo é realmente necessário, e percebe que o seu corpo reagiu primeiro e foi comprar. A mulher agradece e ele pensa que de qualquer forma poderá revender e obter o lucro. Porém, ao analisar, ele percebe uma coisa. Era um anel de teleporte que se destrói após o uso. A mulher comenta que as vendas do dia foram ótimas. E como era de se esperar, há muitos otários em Balden, então é fácil ganhar dinheiro. Kang se aproxima da mulher a chamando de golpista. Com os nervos à flor da pele, pede para que ela devolva o seu dinheiro. Ela pergunta qual seria o problema, pois o anel tem o poder que havia prometido. Kang a chama de golpista e diz que aquilo não é o que foi prometido, e a comerciante fala que seu nome não é golpista. Os dois começam a brigar e um soldado chega perguntando o que está acontecendo. Eles partirão em breve, por isso deveriam parar de brigar e se preparar. Kang tenta avisar sobre a golpista, porém é jogado ao chão enquanto a mulher diz algumas palavras ao soldado. Ela entrega um pouco de dinheiro, o subornando, e o soldado aceita fazer parte deste esquema corrupto, apontando sua arma para Kang e o incriminando de ter roubado a mulher. O herói tenta explicar que foi ela quem o roubou, mas o soldado pede para que ele se cale, pedindo para pedir desculpas, e como punição Kang deverá puxar o seu carrinho. Ele ficou abismado com tamanha injustiça. Ele diz a comerciante e começa a rir ao fundo com deboche. A expedição então começa, e o nosso herói foi realmente obrigado a puxar o carrinho da golpista. Aos arredores da expedição, um homem encapuzado com uma águia em seu braço parecia tramar algo. Ele coloca um bilhete na garra da águia, que sai voando de prontidão, indo até a tesouraria do reino de Brodin. A águia termina o seu serviço, e um homem fala que o que ele temia aconteceu. O reino de Barcas iniciou a expedição, e isso pode ser problemático, pois metade das finanças de seu país vem do comércio intermediário. Entretanto, eles têm um relacionamento amigável com este reino, não os podendo impedir tão abertamente. Aquele homem pergunta se deu para entender o que ele queria dizer com isso, e o mascarado afirma que sim, se revelando como Kira, um assassino de classificação 89. Em meio a uma floresta, deitado no chão, o herói se pergunta como as coisas chegaram a este ponto. A mulher o chama de escravo e diz que ele precisa montar a barraca, o que irrita Kang. Ela fala que precisa se desconectar por um momento, então ele precisa montar a barraca e buscar comida, perguntando se ele entendeu e deixando o herói bastante irritado. O protagonista fala que ela está forçando a barra, perguntando se ela realmente o considera como um escravo. A comerciante então chama os guardas e o herói decide voltar ao trabalho. Ele fala que como o terreno é plano, esse será um local perfeito para montar a barraca. A mulher comenta que ele deveria sempre se comportar assim, pedindo para que deixe tudo pronto. A mulher se desconecta e Kang começa a chorar, fazendo gritar de frustração pela situação em que está. Enquanto como ele pensa que está sofrendo muito após ser pego por essa golpista, e alguém lhe chama a atenção. Um homem fala que ouviu dizer que ele é o melhor no reparo em Balden, pedindo para que ele conserte um equipamento para ele. Kang acha estranho isso do nada. O homem pergunta se ele não está confiante de suas habilidades enquanto pensa que irá arrastá-lo ao seu líder. Kang acha aquilo irritante, pois estava comendo, mas ativa sua habilidade grão. Após o reparo, a arma do mercenário estava perfeita. Enquanto dormia em uma rede, os membros observavam seu trabalho, comentando que ele é tão bom que é estranho acreditar que ele destruiu a espada do líder. Kang pede para que ele saia agora que ele já terminou, pois está no meio de uma leitura, o chamando de idoso. O homem se irrita com o adjetivo e começa a criticar o ferreiro, quebrando a espada que foi consertada.
Kang pergunta o que ele está dizendo, pois agora há pouco o estava elogiando. Ele fala que não é um homem velho e caso Kang não lhe siga ele irá enchê-lo de porrada. Isso faz com que Kang se lembre. Ele pergunta se eles são os velhos que conheceu na padaria e se estão agindo assim porque comprou os biscoitos. O homem diz que o tigre vermelho jamais iria provocá-lo por algo tão pequeno, porém era o que estavam fazendo. Mas o herói diz que isso não importa, e já que queria alguém para descarregar sua raiva o chama para lutar. Como o esperado, o herói foi subjugado com facilidade, sendo levado até o líder dos mercenários. Kang grita que formar grupos é trapaça, e o líder dos mercenários fala que se ele se desculpar sinceramente, ele irá ignorar as coisas. Porém, o herói manda ele para aquele lugar, pois ele tinha o direito de comprar os biscoitos. Tempestem diz que não está falando dos biscoitos e Kang pergunta o que seria, pois nunca prejudicou ninguém, o que faz o líder se irritar. Ele então pensa que aquilo não irá funcionar, libertando o herói e o fazendo ficar confuso. Mas de repente, Tempestem partiu para lutar com Kang, desferindo um poderoso golpe e explodindo tudo ao seu redor. O herói pensa que aquilo não poderia estar acontecendo. O líder dos mercenários estava segurando um item do evento com poder de ataque, um chamado Bastão do Amor. Tempestem então fala que irá ensinar umas boas maneiras ao nosso protagonista, dizendo que é a hora das aulas de disciplina. Ele lança outro ataque poderoso que corta tudo ao redor. Kang o confronta dizendo que isso não é aula coisa alguma, isto é apenas descarregar a raiva em alguém. Enquanto falava, um golpe o acerta em cheio, fazendo com que ele fique derrotado no chão. O líder dos mercenários pergunta se isso é tudo que ele tem, e então fala que irá definir uma condição que caso ele consiga tocá-lo, ele irá deixá-lo ir. No chão, o herói o chama de Bomer teimoso. Kang fala que o mercenário deve achar que nunca será atingido por alguém como ele. Percebendo que as pessoas olham com desprezo, ele avança a batalha com Tempestem. Eles trocam vários golpes, e o herói termina sendo empurrado para trás. Tempestem pensa que para um iniciante ele não é ruim, entretanto o talento dele não é tão grande que possa superar a diferença de níveis. O Bastão do Amor se choca com a espada de Kang, porém o herói grita em fúria e destrói a arma do líder dos mercenários. Quebra de braço é uma habilidade que destrói minérios ou armamentos tendo como alvo as lacunas do material. O pré-requisito vender é treinar a habilidade de grão até nível 7. O herói pensa que é hoje, e seus olhos brilham. Ele olha atenciosamente o sistema e percebe que a habilidade de grão evoluiu para o ranking 7. Agora ele finalmente pode aprender a habilidade quebra de braço. Ele então decide testar a habilidade contra o líder dos mercenários, assim quebrando a arma dele e o surpreendendo. O herói pensa que mesmo que ele seja um ranquear, deve ser a primeira vez que vê uma habilidade dessas. Ele o segura em seu ombro, lançando outra habilidade, a cabeça de nádegas, que acidentalmente o faz beijar o mercenário na boca, deixando todo mundo no local desacreditado. O líder dos mercenários fala que irá matar o herói, e Kang pensa que aquele foi o seu primeiro beijo. Todos os membros do grupo seguram o seu líder enquanto ele tentava ir para cima de Kang, e um dos mercenários se aproxima dando um elixir superior de presente a Kang. O homem se surpreende que o herói conseguiu acertar um golpe em seu líder e pergunta sobre a habilidade. Ele comenta que é a primeira vez que vê uma habilidade que destrói armas, e Kang fala que não pode dizer nada sobre. O homem pergunta se ele já tem uma guilda e oferece a Kang um lugar na empresa mercenária. Kang fala que isso é algo sem vergonha de se oferecer após baterem nele. O homem fala não foram maduros em relação a isso, porém o herói quebrou a espada do líder e fugiu. Kang confuso afirma que até agora nunca quebrou a arma de ninguém durante um reparo, mas ele lembra do acontecido. Ele havia quebrado a espada do líder dos mercenários. Então os dois apertam as mãos, e o herói aceita que eles estão quites agora, chamando o homem de irmão mais velho. Tempestem pergunta que permissão Kang teria para chamar seu colega com esta intimidade, o chamando de moleque. Por sua vez, Kang se desculpa pelo incidente com o reparo, e Tempestem se irrita dizendo que este não é o problema, soltando um estrondoso grito ao vento. Enquanto comia uma sopa, alguém dizia que aquilo estava horrível. Seu colega fala para ele ir até as configurações e diminuir o paladar porque como eles não têm itens de resistência precisam comer isto. A comerciante aparece atrás dos homens comentando que eles devem ter usado todos os seus consumíveis. Ela então oferece uma maçã dourada aos homens, e eles se surpreendem por ser algo muito precioso. Ela fala que está vendendo por apenas 1000 de ouro e os homens se oferecem para comprar várias delas, fazendo uma fila para ver quem compra primeiro. Mais tarde ela se vangloria por ter feito um bom dinheiro no dia, e Kang pergunta se ela quer ir tão longe pelo dinheiro, a chamando de cruel. Ligis fala que tudo acontece pelo dinheiro e que se deve focar em seu inventário e conta bancária. Ela pede para que Kang cuide do resto e quando terminar de fazer aquilo não lhe dará mais ordens. O herói não entende o motivo dela ser tão obcecada por dinheiro. Enquanto pintava uma maçã de dourado,
Ele fica feliz por terminar o seu trabalho e conversa com a maçã dizendo que será companheiro dela até a morte. De repente, uma shuriken se aproxima em direção a Kang, acertando a maçã na mão do herói, que percebe o ataque. Tempesta anuncia que estão sendo atacados e pede para que os combatentes assumam posições defensivas. Vários membros do grupo dos mercenários foram atacados, e aquele encapuzado de antes aparece em meio ao ar. Rapidamente, o líder dos mercenários o corta ao meio, porém não era o seu verdadeiro corpo. Se tratava de um efeito de morte do usuário. Uma lâmina então se aproxima da cervical de Tempesta, mas Kang usa essa habilidade quebra de braço e o defende, dizendo que o velho deve sua vida a ele. Tempesta, por sua vez, diz que este tipo de ataque não lhe causaria sequer um arranhão, porém pensa que a furtividade do assassino está num nível em que ele não conseguiu detectar. Tempesta aponta sua arma ao assassino e pergunta quem ele é. O homem sorri e diz que é o assassino que recebeu o título de primeira classe, o homem que lidera a Lua Crescente Negra. Todos no local parecem reconhecer, pois se trata de uma famosa guilda de contratantes. O assassino então confirma: ele é Kira. Então a missão de ataque da equipe da exploração é apresentada. Os jogadores devem superar as tentativas de interferência dos assassinos e chegar à Arca do Norte. Nosso vídeo termina aqui. Inscreva-se para obter mais vídeo. Até a próxima.